Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Cristo ressuscitado estejam em vossos corações. Que a Virgem Maria, Senhora do Carmo, passe à frente das suas necessidades neste dia. Sexta-feira, dia 9 de outubro, 27ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura, Gálatas capítulo 3, versículo de 7 a 14. Irmãos, nosso salmo responsorial é o Salmo 110. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ouçamos o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa em cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o e arranca-lhe a armadura do qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem e fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a mentalidade bíblica contempla a vida humana como se fosse uma luta entre dois espíritos. O espírito que rege e domina a nossa vida natural, e o Espírito de Deus, que faz dele próprio participante da nossa liberdade humana, faz Deus, convivendo conosco na nossa liberdade humana. Expulsando o espírito do mal, Jesus revela que um novo reino acaba de fazer a sua aparição sobre a terra. E esse é um reino forte, mais forte, que é capaz de destruir o reino do mal, o reino do Beelzebu, ou Satanás. Para pertencer a esse novo reino, nós temos que sermos demasiadamente fiéis e entregues a Jesus. Porque ao entregarmos a Jesus, nenhum poder do mal sobre a terra será capaz de nos derrubar. Lá no Evangelho de João ele diz: tenha coragem, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Jesus nos lembra sempre para que tenhamos consciência da sua força em cada um de nós. Nós estejamos sempre na intimidade, no contato com Jesus, que está dentro de nós. São João, na primeira carta, capítulo 5, versículo 4, ele diz: é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé segundo o modelo de Abraão, é essa a nossa força que vence o mundo. O verbo vencer aqui, meus irmãos, é empregado no tempo presente. Isso quer dizer que em qualquer momento nós podemos vencer. Vencer com a força da nossa fé em Cristo. Mas essa nossa fé tem que ser renovada em todo momento, com muita oração, muito joelho dobrado, muita leitura,
muita escuta e meditação da palavra, com muita participação nos sacramentos, embora limitado estamos pela pandemia, mas participação dos sacramentos. E principalmente, e nesse tempo de confinamento, tem que ser muito maior a prática do amor fraterno. Então, meus irmãos, tudo isso, essa prática nos leva ao bem. E quando praticamos o bem, o mal se afasta de nós. O mal não tem vez na nossa vida. Mas no Evangelho de hoje, Lucas fala para nós que as pessoas comentaram, né? Vendo Jesus fazendo expulsão de demônios, fizeram essa expressão comentando assim: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. É por Belzebu, o Satanás, que ele expulsa os demônios. No pensamento deles, na maldade do coração deles, Jesus tinha um tipo de aliança com Satanás, com Belzebu, para que pudesse expulsar os espíritos maus. O que eles queriam com isso? Que Jesus perdesse a sua credibilidade diante do povo. Mas sabemos que o efeito é o contrário, né? Cada vez mais o número dos que seguem a Jesus aumentava, tornava-se maior, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas da lei, não é isso? Meus irmãos, toda ação de Jesus é divina, pois humaniza e resgata as pessoas para o reino de Deus, que é a expressão do quê? Do reino de amor, de justiça, fraternidade, da igualdade. Não somos meros cumpridores de lei, meus irmãos. Cumprir lei no Antigo Testamento tornou-se uma maldição, porque era impossível de ser cumprida por um ser humano. Cristo tornou-se maldição para nós, para a nossa salvação, assumindo sobre si o nosso pecado da falta do cumprimento correto das leis de Deus na nossa vida. Meus irmãos, quando disse Jesus que um demônio é expulso de uma casa, ele fica vagando, depois ele volta novamente, encontra a casa limpa e ele chama mais 7 demônios para tomar conta novamente. Isso traduz para nós o ditado popular: mente vazia, casa vazia é a oficina do diabo. Meus irmãos, nós possamos crescer na fidelidade a Jesus, na expressão de fé, através do que pede para nós a Santa Igreja. Principalmente a nossa comunhão eucarística, a nossa frequência aos sacramentos, meus irmãos, e a prática. Todos os momentos da nossa vida, a prática da misericórdia, da caridade entre nós, da fraternidade, que nos faz filhos de Deus, herdeiros da verdadeira fé em Abraão, o pai da nossa fé. O justo vive pela fé. Deus abençoe vocês, que pela intercessão da Virgem Maria, Senhora do Carmo, dê sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.